é saber que ele não é mal cheiroso, o cheiro ruim não é de um manguezal sadio. O manguezal, ele contribui com sombra, com comida. Da onde vem ostras? Os caranguejos, caranguejo-sá. De onde são criados os jovens camarões? No manguezal. O pessoal desconhece isso. Esse trecho que acabamos de ouvir é da Yara Scheffer Novelli, conhecida como a matriarca dos manguezais brasileiros. A Yara pesquisa os manguezais há quase 5 décadas e é por isso que é considerada uma das pioneiras no país a estudar este ecossistema. Com as lentes da ciência oceânica, misturadas com arte e encantamento que esse ambiente nos inspira, a Yara tornou-se uma grande referência na área. E é com esse trecho inspirador que vamos calçar nossas galochas e pôr os pés na lama para iniciar esse episódio que vai abordar 2 ambientes costeiros muito importantes, o manguezal e o estuário. Olá, eu sou a Tássia Biazon. E eu sou a Juliana de Bel. E este é o primeiro episódio do podcast Ressoa, uma janela para o mar. Ressoa, uma janela para o mar. Bom, vamos começar falando sobre os aspectos que esses ambientes têm em comum. O primeiro é que tanto os manguezais quanto os estuários são ecossistemas costeiros. Isso significa que eles ocorrem na transição entre os ambientes terrestre e marinho. Vale lembrar que ecossistema é espaço onde ocorrem diversas interações entre as espécies e o meio onde elas vivem. O segundo aspecto é que nos manguezais e estuários em geral, a água doce do rio se encontra com a água salgada que vem da maré. Essas águas se misturam com o movimento da maré e com a ajuda do vento. Então o que acontece é que a maré sempre leva a água salgada para o estuário e depois retorna de volta para o oceano. É como se fosse uma dança das águas. E nessa coreografia de água doce com água salgada, circula uma grande quantidade de nutrientes e matéria orgânica. E é aqui que entra o terceiro aspecto em comum desses ambientes. Por causa dessa grande circulação de nutrientes, os manguezais e os estuários são considerados os ambientes mais produtivos do planeta. Essa riqueza de nutrientes se deve, em parte, pelas correntes de água doce e, em parte, pelas correntes de água salgada, que carregam nutrientes diferentes e também dióxido de carbono, dejetos, zooplâncton, peixes, ovos e larvas de vários animais. Essa circulação nas águas dos estuários e manguezais aumenta a produtividade, que estimula o crescimento de gramas, plantas e árvores de grande porte. Essa densidade de vegetação funciona como um filtro da água que flui para o oceano. Falando de vegetação no solo, Tássia, um aspecto peculiar do manguezal é o solo formado de lama, um sedimento fino que tem pouca troca gasosa com a atmosfera, que torna o solo com baixa oxigenação. Os organismos que vão decompor a matéria orgânica, que são principalmente bactérias e fungos, não utilizam oxigênio na decomposição, mas sim um outro elemento que é muito encontrado nessa lama, o enxofre. Essa decomposição gera sulfeto de hidrogênio, que é responsável por provocar aquele cheiro forte de ovo podre, que é bem característico do manguezal. Mas vamos retomar, Ju, o terceiro aspecto em comum desses ecossistemas, que é a produtividade, medida pela quantidade de carbono presente no ambiente. Sim, o parâmetro para medir produtividade no ambiente é o carbono. E é por causa dessa quantidade de carbono ou produtividade que os manguezais e os estuários servem como berçários para muitos animais. São lugares, então, ideais para a alimentação, reprodução e proteção de muitas espécies, como peixes e crustáceos. Os animais entram nesses ecossistemas para passar o primeiro período de vida e depois retornam para o mar. Um bom exemplo é o camarão rosa. Ele se reproduz em mar aberto e as suas larvas penetram nos estuários, onde crescem. Elas permanecem por lá até ficarem quase adultas e depois voltam para o mar. Inclusive, esses ambientes de alta produtividade costumam apresentar muita diversidade de organismos. Por isso, os manguezais e estuários são locais ricos em biodiversidade. Além dos habitantes bem conhecidos, como o caranguejo-sá e peixes, como a tainha e o robalo, tem também moluscos, como o turu ou cupim do mar, e aves, como a famosa guará, aquela linda que todo mundo lembra por causa das suas penas vermelhas, bem marcantes. Todas as semelhanças entre os dois ambientes acontecem
porque é comum encontrar manguezais em estuários. Mas, por outro lado, eles têm muitas diferenças. Quem vai explicar as diferenças entre esses ecossistemas com muita clareza é a Marília Cunha Lignon, que é especialista em manguezais da Universidade Estadual Paulista e da União Internacional para a Conservação da Natureza. Manguezais são ecossistemas que ocorrem entre a terra e o mar, nessa interface. Há uma mistura de água doce e salgada, tem influência das marés regularmente ao longo do dia, mas estão restritos no planeta às áreas tropicais e subtropicais. O que seriam estuários, então? São áreas também entre a terra e o mar, áreas de transição, que são chamadas, né? Eles são corpos de água parcialmente fechados, então eles recebem a água das bacias hidrográficas vindas pelos rios, né? Água doce, e recebem as águas dos oceanos pelas marés. São áreas de águas calmas, dependendo da região, podem ter partículas em suspensão, então sedimento em suspensão, e vão ter ao longo do dia variação de salinidade, de temperatura e de oxigênio. Os estuários ocorrem em várias regiões do planeta. Então, a gente pode observar também estuários em regiões frias, como áreas temperadas. Ambos, manguezais e estuários, são ambientes extremamente ricos em termos de biodiversidade, porque são áreas de berçário, de alimento. Ouvindo a Marília, a gente pensa, como esses ambientes são fundamentais para as populações costeiras, né? Em todos os aspectos, social, econômico, ambiental, cultural. Agora, Tássia, olhando especificamente para os manguezais, como a Marília comentou, esses ambientes estão quase sempre próximos dos rios e sofrem muita influência das marés. A vegetação bloqueia o vento e prende o sedimento rico em nutrientes das próprias folhas e galhos. Essa vegetação também absorve a energia das correntes das marés e protege a linha de costa e as margens dos rios. A vegetação do mangue também atua como sequestradora de carbono e contribui muito para a redução desse gás na atmosfera. Esse gás carbônico, Ju, faz parte do grupo de gases que retém calor na atmosfera e provoca uma série de danos ambientais, né? Por isso, a vegetação e o solo do manguezal são super importantes para estocar o carbono atmosférico. Só para ter uma ideia, se a gente considerar o estoque total de carbono no ecossistema, incluindo matéria orgânica subterrânea e o estoque no solo, o volume de carbono em manguezais tropicais é significativamente maior que o observado nas florestas terrestres, incluindo as tropicais úmidas como a Amazônia. Com relação a esse volume de carbono, um relatório da Fundação Grupo Boticário mostrou que a capacidade que cada hectare de vegetação de manguezal possui de capturar o carbono é de 2 a 5 vezes maior do que a mesma área de outras florestas terrestres. Ainda falando dessa vegetação do manguezal, a árvore predominante nele, que deu origem ao seu nome, é o mangue, que são as árvores com as raízes expostas que formam aquela paisagem bem emblemática do manguezal. Sim, são as famosas raízes aéreas, perfeitas para solos com pouco oxigênio. E você sabe que, embora o litoral brasileiro seja extenso, o manguezal não está presente em todas as regiões costeiras. Ele se concentra no norte e no nordeste do país. Inclusive, o fragmento de manguezal mais bem preservado do mundo está na região amazônica brasileira. Mas, infelizmente, essa não é a realidade de todas as áreas. Pois é, assim como em outros ecossistemas, o manguezal sofre no mundo todo com poluição, desmatamento e exploração excessiva dos recursos naturais. A professora Marília, que lidera o Grupo Integrado de Proteção aos Manguezais, fala da situação socioambiental no entorno destes ecossistemas. Manguezais também têm provocado demandas e gritos de socorro e relatos por melhores condições de vida. Onde há manguezais em áreas mais urbanizadas, infelizmente há pobreza. Vamos pensar na região de Recife, em Pernambuco, vamos pensar na Baixada Santista, em São Paulo. São 2 grandes exemplos onde há manguezal, em alguns lugares ainda há pobreza, há uma condição
muito ruim e precária de comunidades humanas, de populações humanas que não escolheram estar ali, né, que estão ali por falta de um planejamento costeiro, urbano, adequado. Né? Então, o manguezal vai ficando nas áreas mais urbanizadas, à margem, e à margem vão ficando as pessoas também. Impactante essa fala, né? Precisamos repensar a maneira como nos relacionamos com o ambiente em que vivemos. E quanto mais bem informados, claro, nos tornamos mais conscientes. Por isso, é tão essencial que a ciência chegue até as pessoas. Yara Scheffer, a mãe dos manguezais, ressalta essa necessidade para nós. A cada dia deveríamos ter como um medidor, como tem o impostômetro, nós deveríamos ter um medidor de quanto está sendo divulgado da ciência para a comunidade. Quem paga a ciência? A comunidade. A devolutiva é feita direitinho? Então, precisamos esclarecer. A tal de Mata Atlântica. Tem palmito. Tem o quê? Tem pássaros, muitas aves que dependem da Mata Atlântica. Muitas aves dependem do manguezal. Pescadores indígenas dependem do manguezal. O povo depende. O manguezal pode significar muito para quem vive perto dele. Ele é fonte de alimento, de renda, de história, contemplação. E, Ju, é fundamental reconhecer a importância desse ecossistema, não só para quem está perto, mas para todos os indivíduos do planeta. Por isso, selecionamos algumas referências para todo mundo criar conexão e se apaixonar pelos manguezais. A professora Marília, por exemplo, tem o manguezal como parte central da vida. Eu recebo muitas inspirações dos manguezais, né? Eu já ouvi de muitas pessoas e é realmente o que eu sinto, é uma paz muito grande quando a gente está trabalhando, né? Entrar no manguezal e entrar com respeito nos manguezais para trabalhar, e aí a minha equipe, né, de modo geral, fica umas 4, 5, 6 horas trabalhando no manguezal, a maré sobe, desce e a gente está lá, é sempre muito prazeroso. A gente sempre aprende muito estando com os manguezais. Cada dia está de um jeito. A maré está baixa, a maré está alta, tem um linho de guará, tem uma saracura que a gente ouve ao longe, tem uma série de caranguejos, tem Goniopsis cruentata que sobe árvores, e que é o aratu vermelho, tem o caranguejo-sá, que é um alimento importantíssimo, né? Então, tenho certeza que os manguezais têm me inspirado e têm inspirado muitas pessoas que estão comigo na equipe, trabalhando já há muitos anos, que é o nosso grupo de monitoramento integrado de manguezais. Se liga nessas dicas! A gente também selecionou algumas sugestões com referências para todo mundo criar uma conexão e se apaixonar pelos manguezais. Como exemplo, temos o episódio 225 do Vozes do Planeta, denominado Os Manguezais Podem Salvar o Planeta, com Paulina Chamorro. E também o episódio 84 do Biologismo Podcast, todo dedicado aos manguezais, com Pedro Belga. Outras referências que podemos citar aqui é o relatório Oceano Sem Mistérios, Carbono Azul dos Manguezais, da Fundação Grupo Boticário. Além disso, o livro Homens e Caranguejos, de Josué de Castro. Tem também outras referências boas, como a série Mangue de pinturas da artista afro-brasileira Rosana Paulino, o álbum Da Lama ao Caos, que inaugurou o movimento Bang Beat, e o livro para conhecer receitas originárias dos manguezais da costa amazônica paraense, Cozinha da Maré, projeto Mães do Mangue. Além disso, conheça também o Plano de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Ameaçadas e de Importância Socioeconômica do Ecossistema Manguezal, conhecido como PAN-Manguezal. O objetivo é conservar os manguezais brasileiros, mantendo suas áreas e usos tradicionais. Você sabia que a segunda maior área de manguezal do mundo está no Brasil? Ela se estende da Foz do Oiapoque, no Amapá, até Laguna, em Santa Catarina. E, é bom saber, a primeira maior extensão fica na Indonésia.
E de tão importante, os manguezais, assim como as matas ciliares, são áreas de proteção permanente pelo Código Florestal. A maior parte desse ecossistema, o equivalente a 87%, fica em unidades de conservação do país. E olha que bacana, o manguezal tem um dia todo dedicado para ele. É o dia 26 de julho, Dia Mundial de Proteção aos Manguezais. A data foi instituída em 2015 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO. Nós ficamos por aqui e deixamos o convite para o próximo episódio, em que a gente vai tirar as galochas e colocar os pés na areia. Aguardem. Este podcast é realizado pela Rede Ressoa Oceano, financiado pelo CNPq e recebe endosso da Década do Oceano. Este episódio contou com a pesquisa e roteiro de Tássia Biazon, Juliana Dibeu, Juliana Vilas e Paulina Chamorro. Apresentação de Tássia Biazon e Juliana Dibeu. Participação de Ara Scheffer Novelli e Marília Cunha Lignon. Gravação e edição de Otávio Silva e Matheus Mota, da Secretaria Executiva de Comunicação da Universidade Estadual de Campinas. E apoio técnico de André Luiz Fernandes, do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp.